imaterial da humanidade. Essa atividade, atitude da Unesco, ela, embora tardia, muito nos orgulha e nos alegra. Esta atitude não significa dizer que há uma supremacia do estilo ou de filosofia dessa ou daquela capoeira. Essa atitude enaltece a capoeira como tudo. A capoeira como cultura popular brasileira. E eu acho que foi tardia, falava aqui do Delcinar, que com todo o respeito que eu tenho ao samba de roda, do Leopoldo Baiano, com todo o respeito que eu tenho ao Círio de Nazaré, que também é patrimônio cultural da humanidade, ao frevo, que também é patrimônio cultural da humanidade, e tem outra manifestação cultural brasileira que é patrimônio também, mas todas elas foram antes da capoeira, viu, mestre Borboleta? Que isso nos sirva de ensinamento. Por quê? E nós, após 3 séculos e meio de existência, só agora conseguimos conquistar essa justa e referida homenagem. Eu falo com todo respeito que eu tenho ao samba de roda, que eu acompanhando, mas vocês que são todos estudiosos aqui, experientes, sabem quantos anos tem essa manifestação cultural? O que é que ela representa em termos de realidade nacional? Então, você vê que o problema da capoeira é um pouco nosso, é a nossa dificuldade que nós temos, é a dificuldade que nós temos de nos unirmos no sentido de buscar o nosso reconhecimento. E uma das dificuldades que nós temos, eu repito, por isso a razão, eu faço questão de registrar isso antes de passar para o Delcinar, porque a reunião aqui é uma reunião que tem como objetivo, primeiro, fazer um debate dos projetos coletivos da capoeira. Ela não é uma reunião que se presta à valorização do indivíduo e nem da entidade individual. Portanto, nós só teremos sucesso nas nossas caminhadas se nós considerarmos isso. Não é simples, não é fácil. Se nós fizéssemos uma roda de capoeira e trouxéssemos para cá qualquer um dos mestres aqui presentes, o mesmo mestre de fora, nós teríamos 500, 600, 800 ou 1000 pessoas aqui. Certo? Isso é certeza. Nós já fizemos isso. Mestre Camisa veio aqui, o Ney sabe disso. Nós dissemos ele aqui para dar um aulão de capoeira, foram quase 2.000 pessoas. Certo? E o aulão, com todo o respeito que eu tenho ao Mestre Camisa, que é meu amigo, o aulão que qualquer um de vocês aqui teria condição de dar. O problema não é a competência técnica de um ou de outro, é o prestígio e o valor que se dá à atividade prática da capoeira em detrimento da inteligência, da capacitação política e da vontade, da decisão de participar para que a gente possa fazer valer os nossos direitos. Então, por esse motivo, o que é que nós reivindicamos do governo federal, Bolsonaro? Não é paternalismo e nem tampouco recurso financeiro para além do que a lei permite. O que nós reivindicamos é ajuda política. Ajuda política
política republicana para que a gente possa realizar, com apoio do governo federal, o nosso terceiro Congresso Nacional. E esse apoio não é para que a gente possa, porque eu já participei de Conferência Nacional de Cultura, eu já participei de Conferência Nacional de Esporte, eu já participei de Conferência Nacional da Educação, eu já participei de Conferência Nacional de Saúde, já participei de várias conferências e nós sempre participamos com apoio do governo. O governo apoiou essas atividades e essas atividades apoiadas redundaram em propostas políticas para ajudar o governo. É nesse sentido que a gente reivindica. Eu queria aqui, depois desse abrir a palavra para vocês, para saber exatamente isso. Essa é a nossa reivindicação. Esse é o nosso esforço. Esse é o nosso momento que a gente possa. Sabemos que a presidenta vai assumir um novo mandato e, na nossa opinião, passou as eleições, não interessa saber em quem votou. Qual capoeirista votou em quem? Isso aqui não nos interessa mais. Interessa que nós fazermos um esforço para, no âmbito do programa que deu a vitória ao presidente Dilma, qual é o nosso papel? Isso é que nós queríamos debater com o governo. Qual é o nosso papel? Nós somos mais de 6 milhões de praticantes de capoeira. Eu falo praticante no termo genérico, porque vai desde adepto até aqueles que vivem da prática da capoeira, passando por aquele que vive para a capoeira. Tem gente que vive da capoeira, ela é o ganha-pão, e tem outros, uma boa parte desse pessoal, vive para a capoeira. É médico, advogado, professor, jornalista, operário, certo? E dedica suas horas vagas à capoeira. E esse é o nosso contingente. Em São Paulo tem quase 1 milhão de praticantes. Eu não sei em Minas eu sei, não sei no Rio de Janeiro. O pessoal está vendo aí. Mas eu sei, por exemplo, que São Paulo tem 645 municípios. E nos 645 municípios tem capoeira. Minas tem 872 municípios. Nos 872 municípios de Minas tem capoeira. Isso aqui eu estou dizendo para vocês porque é resultado de pesquisa, não é chutômetro. E vou dizer para vocês. E ainda não é exato, né? Claro, eu falo capoeira, eu falo ou uma atividade capoeira. Então você olha, quando o Las Gael foi secretário nacional de esporte, Las Gael, que é do DEM, ele é do PFA na época também, para você ver que não provavelmente partido. Las Gael nos procurou, nos procurou aqui em São Paulo, no Rio, para propor a inclusão da capoeira no que eles chamavam o embrião do segundo tempo. Ele é a cliente de lucro desse projeto no país todo. Las Gael não tinha Ministério do Esporte, vocês lembram? Aliás, o Ministério do Esporte foi Pelé, e depois. Humberto Gil? Não, do esporte no Fernando Cardoso. Não esqueça que foi depois do Pelé. Foi que era esporte e turismo. Exatamente. Era Rafael Grego, o cara lá do Paraná. E o secretário era assim, não tinha Ministério do Esporte, era Esporte e Turismo, o Ministério era do Turismo e tinha a Secretaria Nacional do Esporte, que era Las Gael, que era titular. Então por que ele não chamou o índio? Sabe por quê? Porque
preparou, e o que ele se preparou? Então, os 500 núcleos vai ter futebol. Então, ele começaram a produzir materiais, bola, apito. Ele não sabia dessa não, que todos os núcleos queriam capoeira. E quando eles começaram a reivindicar capoeira, eu falei, mas eu não tenho nada para capoeira. O que eu preciso? Aí foi aí que ele nos procurou para fazer a consultoria no sentido de produzir. Veja você, por quê? Porque todos os 500 núcleos queriam capoeira. A maioria, nem todos queriam futebol, que ele achava que ia ter. Olha só você, a força. Aí ele, sabendo disso, deu vazão a essa questão. Vocês têm dos 500 núcleos, 500 tinha capoeira e 372 tinha futebol, que era um esporte popularíssimo. Então essa, Elcimar, é a força da capoeira. A força que nós ainda não sabemos. Nós ainda não sabemos essa força. Nem nós, a capoeira, sabemos dessa força dos mais. Está havendo hoje o Congresso Técnico de Jogos Abertos, lá em Bauru, Jogos Abertos no interior. O pessoal da federação está envolvido nesse negócio lá que eu não sabia, porque sabia agora. Nesses Jogos Abertos da capoeira, os Jogos Abertos do interior, tem a capoeira em quase todas as regionais. Mas a capoeira não é convidada para produzir o regulamento técnico para fazer esse campeonato. Certo? Então, é uma coisa, por que não é? Porque a gente também precisa se organizar. A gente acha, por vezes, muitas vezes, que o meu grupo está no bem, o resto, às vezes, a gente acha isso. O meu grupo está no legal, recebendo recursos, mas é um ativo, não tem no bem. A gente, se todos nós, se a capoeira se fortalece, nós saímos bem. Então é por esse motivo que nós estamos aqui fazendo essa conversa, esse diálogo, com o Delcimar, que vai aqui fazer uso da palavra. Eu queria que a gente se apresentasse para Delcimar conhecer, nós sabemos um pouco aqui. Se apresentar é só nome e origem, porque às vezes a gente apresenta, como o pessoal aqui tem um currículo muito vasto, entendeu? Se não for falar, você é tudo. É tudo currículo, a capoeira é só isso, é falar o nome, a região, a cidade, o estado, o país e a origem. Tá certo? Vamos lá? Começar por aí? Vamos. Sou Vitor Pombo, eu sou patrimonialista cultural, sou do Filosofia de Dória, que vem das raízes do antigo Santa Maria, e do Tradição. Nosso mestre é o Pereira e o Jorge. Mestre Ney, grupo de capoeira Tabaque, aqui da Bela Vista, Mestre Joca, sou presidente da Associação dos Capoeiristas de Minas Artes. Sou mestre Nelson, presidente do Grupo Ginga Paulista, filial na Alemanha, e da capoeira Vai Vai. Sou mestre Pajé, capoeira e filosofia e agora vice-presidente da Abracap, Associação Brasileira de Capoeira. Sou o professor Gato Preto do grupo de capoeira e filosofia. Sou o mestre Henrique, mestre do grupo Paracá Capoeira e estou criando esse movimento aí que é da Rede Mundial de Capoeira. Sou mestre Queixada, do grupo da Mal Capoeira, sou da Zona Leste de São Paulo e da Favela. Sou monte de capoeira do Henrique. Sou o mestre Malaco, do grupo Convenção de Cisal, primeiro formado mestre do governo, do grupo Comares, da região de Osasco. Mestre Urbano, de Osasco, também da Coroa de Ouro. Sou o mestre Silva, sou formado mestre Noel e minha associação de capoeira é Ana do Fogo, mas estou aqui representando o Embracap, qual faço parte do Madrid. Sou o mestre de Cinderela, minha raiz é Sinamar, em março de 77, até hoje estou
participação aí nesse processo de rearticulação do Aracá, assumindo a Secretaria de Informação e Cultura da Associação Brasileira de Cultura. Então, aí vamos colaborar. Estou me chamando Preto, sou aluna e companheira do mestre Moreira e também convidada pelo mestre Noel para ajudar a gente a pensar dentro da Abracap a questão da mulher na capoeira. Sou muito Guilherme, estou tentando mais comprar aqui pela frente, está levando. Jaime Júnior, São Paulo, do Patabaca. Ninguém está com a cabeça brilhando, está com Então, vamos nessa aí, gente. Pode falar. Meu nome é Delcimar Pires Martins, trabalho na Secretaria-Geral da Presidência da República, como assessor-geral do ministro Gilberto Carvalho, que é um paranaense de Londrina, quase padre, jovem, esposo de padre, e mudou para a periferia de Curitiba, depois que ele viu um missionário chamado Alfredinho, que é o italiano, padre também, que abandonou a batina para morar nas ruas aqui em São Paulo. Ele mudou de Paraná, tinha uma prelazia lá no Paraná, e aí o padre Alfredinho largou a batina, mudou para São Paulo, foi morar nas ruas, no povo da rua, na década de 70, 80. E o Gilberto também foi nesse caminho, ele mudou para Curitiba e foi trabalhar numa fábrica, morava na periferia. Opa! Então, bom dia a todos. Deixa eu atrapalhar todo mundo aqui, vai. Correto? Verdade que você chegou aí, pessoal, vamos estar apresentando. Apresenta aí você aí, a galera que está nessa fase. Tá, eu já conheço, sou mestre rap, trabalho em Poá, na Zona Leste aí, na Capoeira Tocaia. Recentemente, um dos fundadores da Liga Independente do Estado de São Paulo, logo vocês vão ter notícias aí. E mais uma vez estamos aqui apoiar a nossa luta. E aí são meus alunos que chegaram. Muito bem, pessoal, esses alunos aqui era bom, pode sentar aqui na frente, viu? O negócio fica por trás aí, não. Pode apresentar aí. Isso. Fala, meu irmão. Nome? Mestre Marcos Caboclo. É isso aí. Então, o Delcimar, meu chefe da assessoria especial da Secretaria-Geral da Presidência da República, representa aqui o ministro Gilberto Carvalho. Ele está fazendo outra palavra, vamos garantir que ele prossiga, ok? Bom, então falar do Gilberto, que ele, um pouquinho só da historinha dele, porque as pessoas têm uma história que, quando ela representa algo, ela não está ali à toa, né? Ele não é o atual secretário-geral da Presidência da República e responsável pelo diálogo com a sociedade, não é à toa. Então, estamos dizendo um pouquinho, né, da história. Gente, eu pedi desculpas aqui, eu queria agradecer aqui, ó, os dois, Ceará, o mais velho ali, chama de Ceará porque eu não sei o nome dele, é o diretor do sindicato aqui,
não tem nome, o apelido é bonito. Ceará. O seguinte é, eu vou explicar. Meu nome é Francisco de Assis, mas na realidade ninguém me conhece como Francisco de Assis. Se você ligar aqui e falar, ó, eu quero falar com o Francisco, aí passa para outro Francisco. Então, desde 14 anos que eu tenho esse apelido de Ceará, eu sou cearense mesmo. Mas eu fico satisfeito e feliz, porque é o mundo da minha cidade, tá bom? É sério. Você precisa... E o Ceará, você viu a explicação dele. Desde 14 anos que ele é cearense. Isso. Então, eu sou uma poema dele. E ele é diretor aqui, muito combativo, companheiro. E o outro é o Zé Carlos, que é diretor aqui também, diretor do Sindicato de Marceneiro de São Paulo, nosso mais conhecido B-Boy. Daqui a pouco ele faz um movimento aí. Ele faz um movimento aqui que é difícil fazer, viu, meu? Isso é verdade. Ele vai brincadeira. Vem, Jacques. Ele adora uma roda que nessa aqui para ele fazer o. Não, eu não vou pedir para ele fazer a negociação, porque eu sei que ele passou a noite na verdade. Mas eu queria agradecer em nosso nome. Se precisar de nós, é só dar um toque, tá bom? Muito obrigado aqui, a gente agradece, ok? Precisa do hino? Tocar não. Tá ok. Fala. Só uma parte. Tem uma lista de presença que está rodando junto com o livrinho. Onde que está? Ô, meu querido. É bom quem chegou já assinar. O livrinho onde está? O livrinho não. O livrinho de capa marrom. O livrinho. O livro é para dar a base. O cara ficou com o livro e entregou o papel. É esse aí mesmo. Ficar com o papel ninguém quer ficar, né? O pior ninguém quer. A caneta, bonita. Olha aí. Vai aqui, a gente ajuda no relatório aí, dá uma apoio. Estava dizendo aí, o Gilberto ele seguiu o passo lá do Alfredinho e foi para Curitiba, trabalhou numa fábrica na periferia de Curitiba, morava ali. E dali é que ele teve contato pela primeira vez com a política pura, né? Trabalhando no movimento operário. Aí veio aquele momento ali da final da década de 70, mês de 80, a fundação do PT. Ele já se interessou e acabou se envolvendo ali e mudou para São Paulo. E aí conheceu o Lula, conheceu essa moçada toda aí que fundou o PT e ele, como ele já tinha esse perfil, né, meio padre, meio fazer as análises bíblicas e tudo, ele acabou adaptando esse estilo para a política e se transformou num grande formulador dentro do PT. Ele é uma pessoa que tem muita bagagem, muito conhecimento e talento para diálogo. Foi ali para a escola do PT, foi um dos fundadores, né, da escola do PT de formação. E daí para frente, quer dizer, foi chefe de gabinete dos 8 anos ali no governo Lula. E no governo Dilma saiu da chefia de gabinete e foi para a Secretaria-Geral. E a Secretaria-Geral, ela foi uma criação já do governo Lula. Porque sentiu a necessidade do governo ter uma porta, vamos dizer assim, um canal de comunicação mais direta com os movimentos sociais. Como é que a gente pode dizer? Você vai lá no Ministério da Cultura, você vai lá no Ministério do Esporte, vai para os ministérios afins, Ministério de Minas e Energia. A ação que o Ministério desenvolve lá na ponta envolve diretamente a sociedade. Por exemplo, o Ministério de Minas e Energia falou, como é que faz diálogo com a sociedade? Imagina que vai construir uma hidrelétrica numa região que tem população tradicional, ribeirinha,
ou assentados, ou pequenos produtores, ou mesmo uma terra indígena, ou uma terra quilombola. Então vai ter impacto ali, aquela construção daquela usina. Como é que você faz para poder resolver os problemas que vão ser causados pela implantação de uma usina naquela região? Os mecanismos eram inexistentes, era um diálogo ali direto do Ministério, ou entravam fora, organizações fora do governo, Ministério Público, Justiça, porque aí recorria, virava aquele negócio, e o governo, propriamente dito, não tinha aquela ferramenta para fazer o diálogo e tentar resolver, mediar a coisa antes do impacto negativo acontecer. Então a Secretaria-Geral foi criada já no governo Lula. Quando ganhou a eleição, na transição do Fernando Henrique para o Lula, o governo que ia ser empossado, o governo Lula, já sacou que tinha essa debilidade. Aí criou-se, então, e fortaleceu a Secretaria-Geral da Presidência da República, que é um órgão ligado diretamente à presidência. Bom, aí você tem uma gama de relações que a Secretaria-Geral desenvolve. Todos os movimentos que acham que tem um diálogo para fazer com o governo, que tem reivindicações, batem ali, ou a gente recebe os convites, como é o caso de hoje aqui, para poder dialogar e começar a ter uma relação aproximada. Qual é o objetivo? O objetivo é sempre o fortalecimento do que fala a própria Constituição. O artigo 1º da Constituição fala: todo poder emana do povo, que em seu nome será exercido por meio de representação, que são os deputados e os senadores. É a democracia representativa. Então a gente elege deputado, elege senador, e eles representam o povo brasileiro e os estados da federação, no caso do Senado. Os senadores são representantes das federações, dos estados. E o deputado é o representante do povo. É assim que reza a Constituição. Certo? Então, assim, por meio de representantes, a democracia representativa, ou diretamente. Então, a Constituinte de 88, a Constituição de 88, ela incluiu o termo diretamente. Ou seja, a população também pode se fazer representar diretamente. Isso é um entendimento de democracia mais moderno, mais atual, e que reza no mundo inteiro. Que no Brasil, em função da ditadura militar, isso era considerado uma coisa absurda, não podia, né? Não podia. Então, a gente vem acompanhando os movimentos dessa maneira. E o que a gente percebe? Cada vez mais, as organizações elas vão botando a cara. Tem sido de maneira lenta. Então, você tem os movimentos clássicos aí, tradicionais, que são antigos e tradicionais, que já se faziam representar. Por exemplo, o movimento sindical. Um movimento que vem de antes de Getúlio Vargas, que foi muito fortalecido no governo de Getúlio, por conta de ter sido um governo trabalhista. Criou a CLT, criou a lei dos sindicatos, fortaleceu muito a organização dos trabalhadores através dos sindicatos, das centrais únicas, e movimento estudantil, a UNE, a UBS. Então, tem os movimentos já consagrados, clássicos, que já tem canais